a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Até hoje eu agradeço a ele. Muitas das vezes eu nem palavra para agradecer a ele. Mas através das orações, irmão, através de nós orando. Muito dificultoso, mas o Senhor nos deu vitória. Eu sou Francisca Batista. Iniciamos este trabalho aqui na Oiticica em 99. Em outubro de 99, alugamos ali um prédio no Padre e iniciamos o trabalho e foi salvo muitas almas ali também. Iniciamos já o trabalho tendo o circo de oração. A dirigente do circo de oração foi a irmã Pedrina e eu era junto com ela no circo de oração. E passou uns meses, nós orando, pedindo ao Senhor que nos desse um local para a gente construir o templo. E o Senhor ouviu as nossas orações e usou o irmão João Gomes, e disse para a gente que ia dar o terreno. E nós se alegramos com essa palavra dele, né? Crendo que as nossas orações estavam sendo respondidas, e ele deu o terreno, e nós saímos do prédio do Padre para ir para uma área que passamos mais de um ano nessa área, para economizar o dinheiro para comprar o terreno. Mas como o irmão tinha dado o terreno, a gente já foi economizando dinheiro para comprar os materiais, né, que precisava. E os irmãos foram todo mundo ajudando, contribuindo. O irmão Dedé, lá de Itaitinga, deu as pedras para os alicerces. E todos os irmãos daqui da Oiticica, eles ajudavam, eles contribuíam com os materiais para a gente construir o templo. Eu sou o irmão Paiva, aqui do Oiticica. Quando nós começamos esse trabalho aqui, eu fui falar com o padre Davi, lá na rua onde eu moro. A casa que ele alugava, uma igreja católica que ele tinha, ele disse que alugava. Aí se ele tivesse um tempo, eu ia falar com o nosso pastor, com o pastor Luiz, lá da sede. Aí falei com o pastor Luiz, ele foi e disse: irmão Paiva, que bom, quanto é o aluguel lá? Aí eu perguntei o padre Davi, 80 cruzeiros na época. Aí ele foi, falei para o pastor Luiz, depois pode fechar o negócio lá com o padre lá e pode dar início lá nos trabalhos do Senhor. Aí foi, aí nós falei com ele, fechamos o negócio, aí foi onde surgiu o trabalho, né? Aí veio o que passou primeiro lá, foi o Raimundo Marinho, e foi que deu início lá. Aí quando nós iniciamos lá, estava com o tempo lá, já que nós estávamos lá, aí foi o tempo que a irmã Marinha foi, surgiu a área dela, cedeu a área dela para poder a gente começar. Aí eu fui falar com o pastor Luiz, a irmã Marinha lá, ela cedeu a área dela para a gente fazer os trabalhos lá, então eu só vou entregar a igreja do Padre Davi, e o dinheiro do aluguel nós vamos ficar para dar início à igreja lá, o tempo lá. Aí foi o tempo que a irmã Francisca perguntou, falou sobre o terreno, o irmão João foi, disse que dava o terreno e dava 3 milhões de tijolo. Começamos o templo com o irmão Nicodemos, veio marcar o templo e começamos a construir. Dissemos ao pastor que nós ia construir e o pastor disse que não tinha condições agora. Não, pastor, mas nós vamos construir. O senhor permite nós construir? Ele ficou calado, mas nós começamos. Quando ele viu que nós queríamos mesmo, ele veio, juntou uma equipe de pessoas lá, de irmão, e trouxe
e continuou o trabalho no templo aqui, na Oiticica. Quando foi na pedra fundamental, nós ganhamos muitas ajudas. Pastor Bonfim nos ajudou dando telhado, as telhas, né? E outros irmãos contribuíram com tijolos, com cimento, com areia, com areia. Todos os irmãos contribuíram com o que podia. E quem não podia contribuir com dinheiro, mas contribuía com oração, né, irmão? Aí foi aonde começou a obra aqui. Aí começou a obra e para cá nós continuamos nas Marinhas, as orações, né? E tudo, enfim. Aí foi o tempo que terminou aqui, aí nós passamos para cá. Era uma dificuldade da época, as ofertas eram pouquinho, mas os irmãos tudo chegavam junto. E, enfim, e foi dando. Devagarzinho, muita luta, muita peleja, os irmãos trabalhando, e a gente ajudava os que não podiam trabalhar, ajudar na construção, ajudava com um lanche, com a merenda, uma coisa. E nós chegamos aqui, até que nos ajudou o Senhor, né? E sou muito grato ao Senhor, a gente nem palavra para agradecer ao nosso Deus. Passamos mais de um ano na área da Irmã Mariinha, mas o primeiro culto, depois de levantar o templo, o primeiro culto foi 17 de maio de 2001. O dirigente da igreja sendo o irmão Raimundo Lucas, que ficou uns anos com a gente ali, né, na direção dos cultos. E o primeiro culto, irmão, de Santa Ceia na igreja foi no dia 6 de agosto de 2001 também. O culto de ceia, quem dirigiu o culto de ceia foi o pastor Mundico, né? O saudoso pastor Mundico, que já dorme no Senhor, né? E continuamos trabalhando, orando, pedindo ao Senhor que nós queríamos condições para terminar o templo, porque foi só levantado, colocado energia, e nós fomos dirigir os cultos lá. Mas orando, e o Senhor abençoando, e nos deu condição, né? Deu condição ao pastor Luiz de vir terminar o templo. De colocar o piso, fazer o piso grosso, que nós era só na terra. Mas um dia o pastor Luiz veio para oração com a irmã Genilda, e entrou um vento muito forte dentro do templo, levantou poeira, e ele viu que necessitava de um piso grosso ali. E ele fez. E através disso aí foi feito o reboco, foi terminado, né? Foi muitos trabalhos ainda, né, irmão, para terminar, porque vinha as portas, precisou das portas, a madeira, mas tudo isso foi com o pastor Luiz. Ele comprou tudo isso aí. Nós ajudando em oração e contribuindo com o que nós podíamos. Amado Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, meu Pai, para Te agradecer, Senhor, e Te pedir, meu Pai, a Tua proteção. Me chamo Pedrina, faço parte desta igreja desde o início, né, que começamos ali na igrejinha, né, do seu Davi, que era na época padre, né, e ali nós estivemos trabalhando para o Senhor, no círculo de oração juntamente com a irmã Francisca, né, e foi muito dificultoso para nós, né, só nós duas que fazíamos. Ali era o círculo de oração, né? Para que o Senhor abrisse as portas, para que nós tivéssemos o nosso templo, a qual nós não tínhamos templo ainda, né? Era a gente ficar ali de aluguel. Era alugada aquela igrejinha, e ali foi onde começou, né, o trabalho e a obra do Senhor, né? Juntamente nós orando, pedindo a Deus que abrisse as portas, que o Senhor desse a nós ali um terreno, e através das nossas orações, através do nosso clamor, né, através da nossa súplica,
o Senhor tem feito esta obra, né? O Senhor tem feito grandes coisas, né? E nós somos gratos ao nosso Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, através da oração, né? Do círculo de oração e consagração também, a qual nós saímos da nossa congregação que era alugada para nós irmos para um quartinho, onde começamos, né? A consagração também. E ali foi muito dificultoso, porque era bem apertadinho, né? Não tinha ventilador, a gente sofria muito com o calor, a quentura era grande, mas nós perseveramos. Nós continuamos em oração, buscando a Deus, e o Senhor ouvindo a nossa oração, o Senhor respondendo às nossas orações, né? Por isso nós hoje estamos aqui, contando esta vitória, porque foi muito dificultoso, mas o Senhor respondendo e dando vitória a nós ali. Houve as perseguições, quando o irmão Raimundo Marinho veio da início, que trouxe a radiadora, colocou lá em cima, subiu na escada, subiu mais ele, colocamos a radiadora. Quando começou o trabalho do Senhor, aí tinha que ser alto, aí teve uma pessoa que se incomodou, que justamente veio contra a gente, né? Se levantou a perseguição, mas mesmo ali nas perseguições, nós orando a Deus, que o nosso Deus é maior. Mesmo nas perseguições, ele insistindo, e nós de joelho dobrado, e ele insistindo, e nós de joelho dobrado, e quem vence é o povo de Deus. No início de 99, a irmã Genilda me colocou para eu dirigir a consagração na sede. Aí era eu e a irmã Maria que dirigia a consagração, nós duas. E através das orações, irmão, o Senhor me deu liberdade de eu ir para os cultos. Porque um dia eu fui para o culto, para a consagração de manhã. Quando eu cheguei, ele não tinha ido trabalhar, ele estava em casa. Aí ele disse assim, eu quero conversar com você hoje. Tá certo. Nós sentamos na mesa. Aí ele disse, você hoje vai decidir. Ou eu ou os crentes. Aí eu disse, olha, eu estava sentada, eu tinha chegado, irmão, suada, calor mesmo, porque chegava em casa, eram umas 10 horas. Aí eu me levantei da cadeira, Senhor, me deu uma autoridade, irmão, foi Ele que me deu, Senhor. Me deu uma autoridade, eu me levantei, olhei para ele e disse assim, olha, o meu negócio não é com os crentes, o meu negócio é com Jesus, porque eu aceitei Jesus para morar no céu, e não tem quem vai impedir. Aí ele aí eu disse, olha, e agora quem vai escolher é você. Se você me quiser, é eu sendo uma serva de Deus. E se você não quiser, é você quem decide. Olha, aí a partir de hoje, você não me impede mais de eu ir para os cultos. Eu não vou perder mais nada na casa de Deus. Eu vou para os cultos, vou para as orações. Você vai ficar sabendo desde hoje. Um dia nós estávamos já dentro da igreja, né, com poucas irmãs, e quando nós tínhamos louvado, que nós sentamos na cadeira, que quando uma das irmãs olharam para trás, né, era uma cobra daquelas de coral, ia saindo por cima do ombro dela. Mas ali o Senhor também deu livramento à nossa irmã e nos deu vitória também. Tudo isso, irmãos, através das nossas orações. Vamos perseverar, porque é na oração que temos vitória. Deu tudo certo, já reclamamos, pedindo ao Senhor, joelho dobrado e tudo, e orando, clamando, outros chorando, e enfim, e Deus foi, fez, concedeu esse trabalho a nós, a glória de Deus. É como a Bíblia diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. E nós cremos que nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor. Foi Ele que prometeu a nós, e quando Ele promete, Ele cumpre, né? E nós cremos no agir de Deus, né, irmã? Em cada pessoa, em cada irmão. E eu creio, irmão, que o Senhor vai continuar nos abençoando. Vai dar certo.